Bom, vamos lá. Estamos aqui no final de Romanos. Abra sua Bíblia comigo, capítulo de número 16, versos 25 a 27. Deixa aberto aí, tá? Preciso lhes dar algumas orientações antes de fazermos a leitura, para que possamos absorver com mais qualidade essa leitura, tá? Bem, queridos, estamos no final dessa epístola de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 15, metade do capítulo 15 para frente. Nós já temos ali aquelas coisas próprias de um encerramento, né? Porque vocês devem ler essas cartas, né? Recomendações finais. Temos o apóstolo Paulo fazendo algumas advertências, dando saudações a irmãos que são da igreja de Roma. E aqui, esse último trecho é o que nós chamamos de doxologia final. Doxologia. Você já me ouviu falar dessa expressão lá em Romanos capítulo 11. O que vem a ser uma doxologia? É um trecho de palavras de louvor a Deus, palavras de adoração. E isto é uma doxologia, vem do grego doxos, doxa, né? A palavra que quer dizer glória, tá? E Paulo comumente não usa doxologias finais. Geralmente Paulo tem doxologias no meio das suas epístolas, como vimos em Romanos no capítulo de número 11. Mas aqui, diferente de todas as suas outras epístolas, ele usa uma doxologia final. Se você observar todas as outras epístolas de Paulo, que nós temos guardadas, são epístolas onde as últimas palavras são palavras de recomendação à graça de Deus. Ele recomenda à igreja a graça de Deus. Ele pede à igreja que esteja sob a graça de Deus e, ao mesmo tempo, é como uma oração pedindo a Deus que permaneça com sua graça sobre sua igreja. Geralmente, Paulo termina, né? Graça a vós outros, graça e paz, amados irmãos, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. É o que nós dizemos em toda dispensação da igreja, comumente, né? É o que Paulo registra em 2 Coríntios, ao final da epístola. Geralmente, Paulo recomenda à igreja a graça de Deus. Mas aqui, ele termina com uma doxologia final. Nós temos, por exemplo, a doxologia de 2 Pedro, há outras epístolas que terminam com doxologia, tá? Exceto de Paulo. Paulo só tem essa. Por exemplo, a doxologia mais linda e mais conhecida é a de Judas, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria diante da sua presença, ao único Deus e Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja honra e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Essa é a doxologia mais conhecida, está na epístola de Judas, que antecede a carta, o livro de Apocalipse. Bem, nessa doxologia, a gente precisa buscar organizar aqui os pensamentos de Paulo, porque para nós parece um pouco confuso a ordem que as orações, as sentenças aparecem nesse texto aqui, tá? E não sou só eu que digo isso não. Calvino diz o seguinte, né? João Calvino diz, comentando esse trecho: não obstante, visto que o apóstolo redigiu um longo período, introduzindo ideias numa só sentença, e embaralhou esse período com um confuso arranjo gramatical, faz-se necessário que classifiquemos as orações. Sim, tem textos que até João Calvino acha difícil de entender, tá? Então, sim, a gente vai precisar fazer um arranjamento aqui. E eu vou explicar para você por que a gente precisa fazer um arranjamento desse texto, para você entender melhor esse texto, tá? Você teria de fazer dezenas de leituras desse texto, ir para a língua original, para tentar achar que o encadeamento mais ajustado. E o encadeamento mais ajustado aqui é o seguinte: imaginemos assim, sabe quando você começa a falar uma coisa, e você tem a intenção de dizer, de expressar duas ideias. Mas quando você termina a primeira ideia, você percebe que você precisa ampliar aquela primeira ideia. Aí você entra com um parêntese aqui, amplia a primeira ideia, para só depois ir à segunda. Você já fez isso? Mulher faz bastante isso conversando, né? É ou não é verdade? Começa a conversar, tinha a intenção de dizer duas coisas, ao término da primeira, aí começa a explicar aquela primeira. E aí faz uma explicação à parte, depois volta na segunda ideia. É mais ou menos o que Paulo faz aqui, tá? Paulo constrói uma ideia aqui,
ele começa com uma doxologia. Ao final da primeira ideia, ele sente a necessidade de ampliar a explicação disso. E aí, por isso, o correto seria os nossos editores em português colocarem aqui entre parênteses. Vocês já viram que eu fiz algumas intervenções editoriais, digamos assim, aqui, né? Só para lembrar, o grego original é escrito sem ponto, sem vírgula, sem parágrafo. Ou seja, você precisa conhecer muito bem como é construída a ideia naquele tempo para você poder fazer essa edição, tá? Todo ponto, vírgula e parágrafo que a gente tem aqui, inclusive parênteses, são feitos por editores, né? Exegetas, especialistas na língua original, tá? E, geralmente, o tradutor, ele pode errar em alguma coisa, o exegeta tem um pouco mais de precisão. Aqui eu vou colocar, quando nós formos ler, você vai perceber que tem um parêntese aí entre o verso 25, parte A, até o final do verso 26, porque, na verdade, é um parêntese mesmo, tá? O que Paulo está fazendo naquele trecho? Ele está explicando a parte A, ele tem duas informações aqui, pelas quais quer que nós demos glórias a Deus, tá? Ele primeiro diz a primeira informação pela qual ele quer que nós demos glória a Deus, e depois ele amplia para explicar essa ideia. E em seguida ele dá a segunda informação pela qual ele quer que nós demos glórias a Deus. Deu para entender aqui um pouco da estrutura, pelo menos falando assim? Fica confuso quando a gente lê tudo direto, porque nas edições em português não há aqui parágrafo, mas eu botei um parágrafo aqui para ajudar a nossa compreensão, tá? E esse é o assunto aqui. Paulo quer que nós demos glórias a Deus, queridos, porque nós estamos sendo confirmados pelo Evangelho e porque o Evangelho tem nos transformado. Este é o assunto de Paulo aqui, tá? À luz disso, então, vamos fazer a leitura? Eu queria que você acompanhasse essa leitura que está aqui exposta, tá? Diz-nos assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Aí aqui nas traduções em português nós não temos aqui um parágrafo, mas o correto seria um parágrafo, dado que isso aqui é uma explicação, né, desse meu Evangelho, à luz da exposição, espero que fique mais claro. De acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. E ele continua: ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Leia tudo sem o parágrafo. Vamos lá, vamos ler tudo sem o parágrafo. Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, salta o parágrafo. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa é a doxologia de Paulo. Aí no meio ele dá uma explicação de alguns termos aqui que ele expôs na primeira ideia. Deu para entender? Primeira ideia está antes do parêntese, segunda ideia depois do parêntese, e no meio nós temos ali uma explicação para ele poder, né, justificar por que ele está chamando de meu Evangelho. Tá bom? Beleza? Estamos juntos aqui? Bom, então vamos lá, trecho a trecho, palavra a palavra. A primeira coisa importante é a estrutura dessa linguagem, que é uma doxologia, e realmente não tinha outra maneira de terminar a epístola de Paulo aos Romanos, senão com palavras de glória a Deus, né? Se você realmente iniciou em Romanos capítulo 1, verso 1, e foi até o capítulo 16, verso 24, você só tem de terminar assim curvado, querido, ó, dizendo glória. Se você entendeu o Evangelho, só resta ao fim dizer glória. Não é à toa que esta é a única epístola de Paulo onde ele termina com uma doxologia final. E realmente necessitava mesmo. Se ele não houvesse colocado lá no céu, a gente ia perguntar para ele: o que houve? Deu um bug na sua memória que você não botou a doxologia ao final de Romanos, né? A carta mais extraordinária de todas que Paulo já escreveu. Só podemos terminar Romanos curvados diante de Deus e glorificando-o. E aqui Paulo nos apresenta por que devemos dar glória a Deus e quais são os motivos pelos quais ele apresenta seu coração curvado e seus lábios em louvor. E o primeiro motivo pelo qual temos de dar glórias a Deus é porque ele tem poder para confirmar-nos ou confirmar os romanos no Evangelho. Este é o primeiro motivo pelo qual Paulo quer que nós glorifiquemos a Deus, porque Deus tem o poder de confirmar-nos pelo ou no Evangelho. É o que diz o verso 25.
Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Talvez você não se lembre, mas lá no capítulo 1, Paulo já dizia que tinha a intenção de ir a Roma, com a intenção de, pelos dons do Espírito que ele tinha, confirmar os irmãos. E o que significa este confirmar, esta palavra confirmar? Em algumas traduções em inglês está fortalecer. O que significa esse confirmar, queridos? A palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega, esterizo, ela fala literalmente de bater uma coisa tão forte até ela ficar fixa. Lembram que lá em Romanos capítulo 8 eu falei muito de estacar, fincar uma estaca? Pois é, esta palavra que Paulo usa aqui, ela literalmente quer dizer afixar firmemente, como estacar algo. Ele está dizendo, Deus tem o poder de estacar vocês, de afixar vocês, de fazer que vocês fiquem firmes. Isso literalmente quer dizer a palavra esterizo. E óbvio, figurativamente, ela quer dizer confirmar-nos interiormente. Termos uma convicção interior. Paulo está dizendo, Deus é poderoso para lhes dar uma convicção interior, ou como diz algumas traduções em inglês, para fortalecer vocês, ou pensando aqui literalmente na imagem, para estacar vocês ao ponto de vocês serem inamovíveis, inabaláveis. Deus tem o poder de fazer vocês perseverarem. Percebe o que Paulo está dizendo? Não foi grande parte do que vimos em Romanos capítulo 8 em diante, a ideia de que precisamos chegar ao triunfo da fé, o que Paulo trata em Romanos capítulo 8, que precisamos reconhecer que Deus nos assegurará nesta salvação, que é Ele mesmo quem nos fortalecerá para irmos até o fim. Não foi isso que vimos em Romanos? Pois bem, Paulo está terminando esse trecho dizendo, este Deus, a quem glorificamos, tem o poder de confirmar vocês. Confirmar vocês, diz o verso 25, de que modo? Pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Qual é o meio pelo qual Deus nos confirma? Qual é o meio pelo qual os santos perseveram na fé? Qual é o meio pelo qual nós descemos raízes e deixamos de ser árvores verdes, plantadas e quebráveis, para sermos sequoias, né? Você já viu alguma sequoia? Sequoias nós não temos na nossa fauna brasileira, temos na fauna americana, né? São árvores enormes, irmãos, cujos troncos às vezes precisam de 7 homens para abraçarem, tá? Milhares de anos tem aquelas árvores, né? Com raízes profundíssimas, sobem a dezenas de metros de altura. Esta é a ideia de confirmar-nos, de fortalecer-nos, de sermos árvores firmes, bem plantadas, arraigadas, inamovíveis. Fala de uma fé que não se perderá. Fala de os santos permanecerem. E eu disse para vocês, vocês devem se lembrar, ao final do capítulo de número 8, se eu não me engano, lá pelos idos do sermão 46 ou 47, terminando o capítulo 8 de Romanos, que aquele trecho do capítulo 8 é só para falar daquilo que nós chamamos de a perseverança dos santos. Os santos não voltarão atrás, os salvos são salvos e não retrocederão, certo? Ali Paulo trata apenas disso, e aqui ele nos mostra como Deus realiza isso. Lá nós vimos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura debaixo dos céus poderá afastar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá, Paulo disse que nós somos inamovíveis. Aqui Paulo diz como Deus realiza essa perseverança dos santos em nós, como Deus opera essa afixação da nossa fé, de um modo tal que nós nunca nos desviaremos. Deu para entender aqui uma diferença entre uma coisa e outra? Lá Paulo nos disse que Deus realiza isso, que nós não afastaremos-nos da fé, que Ele nos manterá firmes. Aqui Ele mostra como Deus realiza. E como Deus realiza? Deus nos confirma pelo Evangelho, irmãos. Tá?
O modo pelo qual Deus faz os santos perseverarem até o fim é pelo Evangelho. É isso que eu acho lindo. O Evangelho não é só o início da nossa fé. O Evangelho é tudo o que nós precisamos desde o início até a nossa glorificação. O Evangelho. Cada dia mais profundo, cada dia mais belo, cada dia em outras cores, cada dia de outras formas, um dia em poesia, um dia em lei, um dia em dança, um dia em canto, cada dia o Evangelho, cada dia Cristo, ora como Cordeiro, ora como Leão, ora como Juiz, ora como Salvador, ora como Redentor e sempre como nosso Senhor. Cada dia o Evangelho. É disso que o cristão precisa para afixar-se, para permanecer. Então preste atenção. Sim, é Deus quem realiza o todo da nossa salvação, mas Ele escolhe meios de que essa realização aconteça. Então, sim, nós estudamos muito sobre a Ordo Salutis, pontualmente tratando de uma coisa aqui e outra ali ao longo de todo o livro de Romanos, a ordem da salvação, explicando que é Deus que inicia a nossa salvação e a termina. Explicando que é Deus quem nos elege na eternidade, é Deus quem enviou o seu Filho para nos salvar, é Deus quem nos chama, falamos sobre o chamado, é Deus quem nos regenera, nos dá nova vida, é Deus quem nos justifica, é o próprio Deus quem nos adota na sua família, Deus também nos santifica, e por fim faz-nos perseverar até o fim, e depois nos glorificará. É Deus quem realiza isso. Isso está claro diante de nós, ao longo de toda a Epístola aos Romanos. Inclusive aqui, Paulo diz que é Deus que tem poder para nos confirmar, tá? Mas existem meios pelos quais Deus realiza isso, cristão, certo? Eu até disse para vocês que quando estava falando sobre, pregando alguns sermões sobre eleição, me lembro de lhes ter contado uma história em que um pastor amigo meu, foi meu reitor, foi reitor da faculdade em que estudei, uma certa feita estava conversando com ele sobre eleição e disse para ele, né, que ele questionando, ora Edu, me chamava de Edu, né, me chama de Edu, ora Edu, como assim, se existe uma eleição, essa coisa mais rudimentar que a maioria das pessoas imagina, né, se existe eleição, então não precisa se pregar o Evangelho. Eu disse, meu querido pastor, com toda a vênia, né, todo o respeito, né, a vossa sabedoria, né, ele é doutor em teologia já há muito mais anos que eu próprio tenho de vida, tá? Ele é doutor em teologia há mais tempo que eu tenho de vida, mas na área de pregação, tá? Eu falei, meu pastor, eu queria explicar para o senhor o seguinte, que a Escritura diz que o meio pelo qual Deus chama os eleitos é a pregação do Evangelho. Deus determina a eleição, mas Deus os alcança por meio da pregação. Aqui, o meio pelo qual Deus faz os santos perseverar e irem até o fim, é por que meio, queridos? Por ouvir o Evangelho, entende isso? Deus sim nos fará perseverar até o fim, isso fala da segurança da nossa salvação, e o meio pelo qual Deus escolheu para nós perseverarmos, qual é, queridos? Ouvirmos continuamente o Evangelho que é sobre Jesus o Cristo. A dieta da igreja é Cristo. O alimento da igreja é Cristo. O que o cristão precisa ouvir é sobre Cristo, tá? Nós às vezes queremos, né, a última moda da teologia, da prosperidade, que hoje em dia migrou para o campo do coaching, né? A teologia da prosperidade migrou para a teologia do coaching, né? O propósito é o mesmo, a linguagem é diferente. Ou nós queremos aprender a fazer atos proféticos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso que nós tivemos aqui, tá? Falando ali sobre as escrituras proféticas. Ou nós precisamos aprender a última moda moderna, a última moda moderna é redundante, né? A última moda sobre como a igreja deve se organizar. Não, queridos, o que confirma o crente é o Evangelho, que fala a respeito de Cristo. Esse é o pão vivo que a igreja precisa, do início ao fim. Isto nos basta, isso nos traz a fé, isto nos fortalece na fé, isso nos transforma ao tempo em que caminhamos na fé, e isto nos assegurará até o dia em que Cristo vier para nos tomar para si. Certo, irmãos? Deu para entender isso aqui? Paulo quer que nós glorifiquemos a Deus, porque Deus tem o poder de confirmar-nos pelo Evangelho,
o evangelho que fala a respeito de Cristo, tá? Então preste bastante atenção. Você é confirmado, ou usando a linguagem dos puritanos, você chega ao triunfo da fé. Você, usando aqui o termo que se utiliza ali nos 5 pontos do calvinismo, né? Você perseverará até o fim. Quando e como? Quando você continuar sendo submetido à exposição do evangelho. É o evangelho que realiza isso em você. Deu para entender isso, irmão? O cristão precisa continuamente ouvir o evangelho. E graças a Deus, o evangelho, toda a escritura é sobre o evangelho. O evangelho é apresentado sobre uma infinidade de cores e temas na escritura. E nunca nos será tedioso, nunca nos será cansativo, sempre será deslumbrante ouvir o evangelho. É assim que eu tenho ouvido o evangelho, me aprofundado no evangelho, ao longo dessa jornada aí de já, não sei quantos anos. A gente está em 2022, não é isso? 2025 anos estudando a Escritura. 2027, 28, 29, se levar em consideração o tempo antes da minha conversão. Nunca se tornou tediosa a Escritura para mim. Pelo contrário, o Evangelho cada dia se torna novo, bonito e belo de um modo que eu jamais vi. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz aos irmãos que eles precisam aprofundar-se em conhecer o amor de Deus, que tem profundas raízes, que tem larguras inimagináveis, que tem alturas insondáveis. Essa é a dimensão do Evangelho. Uma largura, uma profundidade, uma altura que nós não podemos medir, e é disso que você precisa continuamente, tá? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa continuar meditando na Escritura. Você precisa continuar ouvindo o Evangelho sendo exposto quando a assembleia do povo de Deus, a reunião do povo de Deus está estabelecida. Inclusive, uma das disciplinas espirituais para o nosso crescimento na fé, juntamente com a oração, juntamente com o estudo da Escritura, é a reunião em assembleia, a reunião do povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus pregada. Cada vez que você se submete à pregação da palavra de Deus, cada vez que você ouve o Evangelho, lendo através da sua meditação diária, cada vez dessa, Deus o está confirmando através de Cristo Jesus, para que você fique firme até o fim. Certo, queridos? Deu para entender isso aqui? Tem uma pesquisa feita já há algum tempo, por um instituto norte-americano, junto a cristãos, que visava identificar a qualidade da fé dos irmãos, a qualidade, como cada um entende sua própria fé, não é verdade? E aí o objeto dessa pergunta não era a reunião junto à igreja, o objeto dessa pergunta era a leitura particular da Bíblia. E aqueles que leem 4 vezes a semana ou mais a Escritura, muda assim radicalmente a confiança, a confirmação da fé. Entre aqueles que leem menos de 3 vezes, isso é uma pesquisa estatística, até. Sabe aquele irmão que diz assim, ora por mim, eu estou fraco na fé, eu estou debilitado na fé, ora por mim para eu fortalecer minha fé. Não estou dizendo que você não deva pedir oração por isso, tá? Estou dizendo que há pessoas que têm um frequente entendimento sobre si mesmos, que estão debilitados e fracos. E sim, estão mesmo, tá? Não é verdade? Estes são encontrados entre as pessoas que leem menos de 3 vezes a Bíblia por semana. Aqueles que na sua devoção particular têm o seu tempo de orar e de ler a Bíblia, entre estes que leem mais de 4 vezes por semana, a diferença é absurda, de o quanto essas pessoas se sentem o quê? Olha o que diz ali, confirmados, fortalecidos, estacados, afixados, sem considerarem então, inclusive este tempo aqui. Por isso, é inevitável que você necessite passar pelo contínuo submeter-se ao Evangelho e ouvir a pregação do Evangelho, para que você continue sendo confirmado na fé, meu irmão. Amém? É Deus quem o confirma, mas é você quem exercita a disciplina de meditar na Escritura, de estudá-la no seu tempo privado, a disciplina de vir à reunião junto com o povo de Deus, para ouvir a pregação do Evangelho, para adorar a Deus.
e este é o meio pelo qual Deus confirma aqueles a quem Ele salva. Certo, irmãos? Amém? Bom, depois de ter dito isso, Paulo achou necessário dar explicação deste seu evangelho, né? Ele havia dito, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. E aí alguém poderia perguntar a Paulo, o que é este seu evangelho? É o evangelho segundo as próprias ideias de Paulo? É o evangelho que Paulo inventou? Não, queridos, é a própria Escritura sendo desvelada e transformando os homens. É isso que Paulo vai explicar aqui. Aqui Paulo abre um parênteses, tá? Porque a primeira ideia que ele quis transmitir aos irmãos é a seguinte: irmãos, quero que vocês glorifiquem a Deus, porque Deus é poderoso para confirmar vocês pelo meu evangelho. Aí ele fala, mas preste atenção, meu evangelho não é porque sou eu, Paulo, que inventei isso não, tá bom, irmãos? Meu evangelho é o evangelho que expõe a vocês, o evangelho que é a própria Escritura, o Antigo Testamento, os escritos dos profetas ou os escritos proféticos, que já não estão mais velados diante de nós, não estão como tendo um véu para que nós não enxerguemos depois deles. Eles foram desvelados e agora nós vemos Cristo. É o evangelho que leva o homem à fé, o evangelho que leva o homem à obediência, ou seja, o evangelho que transforma. E então Paulo abre esse parêntese a fim de explicar o que é este meu evangelho. Vamos ler esse trecho então, entre parênteses? O que é esse meu evangelho? É o evangelho de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras dos profetas ou pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Entende isso aqui? O que Paulo está explicando? Preste atenção, não é o meu evangelho, o evangelho segundo Paulo, não. É o evangelho que já estava lá na Escritura, mas ninguém tinha condições de vê-lo, porque ainda havia um véu sobre este evangelho. Havia ainda uma percepção obscura sobre o evangelho, mas quando Cristo vem, o mistério que estava oculto na Escritura, agora ele é desvelado. Lembram da fala de Paulo a respeito de Moisés? Que Moisés cobria a face como um véu, e que o povo de Deus, os judeus, ao lerem a Escritura, tinham como um véu sobre a face. É disso que Paulo está falando. Eles não viam o evangelho que estava óbvio ali, aqui. Eles não viam, era obscuro a eles, era para eles um mistério. Mistério é algo oculto, não conhecido, era um mistério. Mas agora esse mistério foi revelado, está à vista para todos conhecerem. É o evangelho segundo o Antigo Testamento, as escrituras proféticas ou as escrituras dos profetas. Paulo está dizendo que toda a mensagem do evangelho está aqui. Ele não trouxe nada de novo, está tudo aqui. Não é nada baseado em sonhos e visões de pessoas que por comichões nos seus ouvidos, ou por dormirem demais à tarde, né? Tem um sonho e acha que Deus disse alguma coisa. Não, está aqui. Tudo que o homem precisa saber de Deus para ser confirmado na fé está onde? Aqui. O crente não precisa que alguém tenha um sonho com ele e diga, irmão, tive um sonho com você. É assim, ufa, até que enfim, agora eu sei que Deus me ama. Deus deu um sonho a respeito de mim para alguém. Ou então recebeu uma ligação lá do Japão. Olha, eu sou do Japão, não conheço a sua vida. Deus mandou dizer isso. Agora estou confirmado, porque Deus mandou alguém do Japão dizer uma coisa para mim. Entende? O cristão não precisa disso, o cristão precisa de quê? Do evangelho que está na Escritura. Bem, guardemos as devidas proporções, sim, somos carismáticos, cremos nos dons espirituais. Certo, irmãos? Mas os dons precisam serem julgados. Diz a epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 1, tá? Então sim, cremos nos dons espirituais, mas eles devem ser exercitados e julgados segundo as Escrituras. Inclusive lá no nosso discipulado, no 2º ano, vocês estudarão espiritualidade, e lá nós falaremos num bimestre todo sobre dons espirituais. Você que está no currículo aqui da igreja, seguindo o discipulado, né? Mas o que confirma o cristão na fé? A Escritura. Entende?
E é disso que Paulo está falando. Este evangelho não é o meu evangelho, no sentido de que eu tive um sonho à tarde e descobri, não. E isso já estava nas escrituras dos profetas há muito, e agora foi revelado por meio de Cristo Jesus. E este evangelho, essa boa nova, qual é a finalidade dela? É para que as nações possam crer e obedecer, queridos. O evangelho realiza essa transformação. Percebe isso que Paulo está falando? O evangelho leva o incrédulo à fé. O evangelho leva o desobediente, o rebelde, à obediência, à servidão a Cristo. Isto realiza o evangelho. Percebe por que Paulo abre esse parêntese aqui? Irmãos, não é o meu evangelho, tá bom? Eu não descobri a pólvora, ok, irmãos? Não descobri a pólvora. Irmãos, eu particularmente não penso que expondo Romanos aqui, eu estou sendo um revolucionário. Não, não sou. Eu só quero andar pelas veredas antigas. Eu só quero mostrar a vocês as colunas antigas que talvez estejam obscuras diante dos nossos olhos. Porque nós estamos cheios de tanta novidade, não estamos não? Né? O profeta Jeremias disse, né? Voltem às veredas antigas. Voltem para aquilo que Deus revelou desde o início, lá em Adão. Porque da semente da mulher haverá um que nascerá, será picado por ela, mas ele pisará a cabeça da serpente. Isso é evangelho. E é essas coisas que precisamos retornar. É disso que Paulo está falando. São desses fundamentos antigos que estão nas escrituras proféticas, que visam a trazer os homens à obediência, a levar os homens à fé. Isso é o evangelho. E é isso que o evangelho faz. Ele transforma. Tira os homens da desobediência e os traz à obediência. Tira os homens da incredulidade e os trazem à fé, da rebeldia à servidão a Cristo. Esse é o evangelho que Paulo prega e é o que nós ouvimos ao longo de toda essa epístola aos Romanos. Levar os homens à fé e à obediência. Uma coisa importante aqui, queridos, tá? Crer e obedecer são fruto dessa transformação do evangelho. Ok, queridos? Por isso que o título dessa série é Transformados. O que o evangelho realiza no homem é metamorfose, transformação. E nós identificamos se passamos por essa transformação, se já não estamos mais em incredulidade, se agora estamos em fé, se agora cremos, se entendemos o que Deus fez por nós. Mas não basta isso. O evangelho não afeta só o nosso entendimento. O evangelho afeta a nossa conduta, os nossos passos, as nossas palavras, a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, que a finalidade do evangelho é levar os homens a quê, queridos? Que venham a crer nele e a obedecer-lhe. Por isso que ao longo de toda a epístola aos Romanos, e ao longo de toda essa exposição, uma coisa que lhes tenho perguntado, que lhes tenho inquirido e tenho provocado a vocês perguntarem a si mesmos é: minha vida é uma conduta de obediência? O evangelho me trouxe a obediência, o evangelho me constrangeu. Eu desejo obedecer agora às coisas que ouvi. Eu desejo obedecer agora àquilo que Deus acha belo, justo e agradável. Eu agora me concilio à mente de Deus e sinto prazer na sua lei e nos seus mandamentos. Agora eles são para mim agradáveis. Se tornaram um fardo suave, um jugo leve. É um fardo? É um jugo? Sim, mas eles são ambos suave e leve. Entende? Olhe para si, veja se a sua conduta é esta. Se você ama a Cristo, Senhor, que morreu na cruz por você, se você entende que você é um pecador, cujos pecados foram perdoados, e se agora o seu coração se inclina à obediência a Deus, como consequência da salvação, certo? O evangelho faz isso, torna um desobediente, um rebelde, é alguém que agora ele quer obedecer a Deus, ele quer obedecer. Obedeceremos perfeitamente? Não, já vimos isso, especialmente expondo no capítulo 7, mas sim já verdadeiramente, mas sim já de todo o nosso coração. Amém? Amém, queridos?
E por fim, depois de ter explicado por que este meu evangelho, Paulo termina dando-nos um outro motivo de darmos glória a Deus. Ele nos chama a darmos glória a Deus por sua sabedoria revelada neste evangelho. Olha como ele termina o verso de número 27. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Bom, realmente não havia outro modo mais, eu diria, acertado de descrever Deus, de apontar os atributos de Deus, as qualidades de Deus, ao final dessa exposição, senão com a palavra sabedoria, senão com o adjetivo sábio. Paulo termina dizendo que Deus é sábio. O Evangelho, queridos, revela a sabedoria de Deus, ao criar e ao redimir a sua criação. Sabedoria esta que contemplava desde a eternidade todas as coisas que aconteceriam. O que nós vimos aqui, queridos, em Romanos? Nós não vimos acontecimentos incidentais, acontecimentos que causaram intervenção aos projetos de Deus, e Deus teve de se reinventar para dar alguma solução às questões que estavam acontecendo, né? Há pessoas que imaginam que a criação, nossa, na criação Deus estava inspirado, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, colocou no jardim. Mas para que Deus foi colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá? E será que ele não sabia que podia cair? Caramba, Adão caiu, e agora? E Eva também. O que a gente vai fazer? Aí Deus se reúne num conselho de emergência, né? Gira aquele sinal vermelho lá no Jardim do Éden. Deus assenta-se numa mesa e diz: e agora Pai? E agora Filho? E o Filho? E agora Espírito? E agora Pai? E enfim, a Trindade se reúne e fica ali, né? Tergiversando, conversando. E de repente, ufa, temos uma solução. Já sei, a gente vai ter que fazer um sacrifício, mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. Não é isso. O Evangelho não é isso, né? Tem um canto que eu canto com a minha filha, que é um canto sobre o Evangelho. O nome desse canto é Evangelho, é um canto para criança, né? Que ele diz assim, ó: Deus para salvar aqueles que Ele escolheu, na eternidade fez acordo com Jesus. Cristo aqui viria toda a lei cumprir e o seu sangue derramar. Cristo se fez homem para tomar o meu lugar. Ele era santo, inocente, justo e bom. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Desde a eternidade, a sabedoria de Deus previa o Evangelho desde a eternidade. Nos tempos eternos, Deus determinou criar, Deus determinou redimir, e Deus determinou restaurar todas as coisas. A criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas não são ocasionais, estão nos desígnios eternos de Deus. E a finalidade última disso tudo: o mundo é um palco da revelação da glória de Deus. A finalidade última de tudo isso é a glória de Deus. É para que nós o conheçamos, para que nós o vejamos, para que nós descubramos sua beleza, sua justiça, seus atributos, sua majestade, o seu amor. Entende isso? No Evangelho, nessa história da redenção, mais do que salvar os homens e mais do que restaurar o universo, Deus está se revelando de um modo que nós jamais conheceríamos, a não ser por meio desta intervenção de Deus na história. Hoje em dia nós temos vivido uma fase nas artes, né? Onde nós falamos das intervenções artísticas, né? Nós olhamos para a história das artes. A história das artes tem diversas expressões. E este momento que nós vivemos, esse tempo pós-moderno, é um momento onde nós vemos as chamadas intervenções artísticas. Por exemplo, quando você tem algumas
algumas exposições artísticas, onde você tem ali alguns objetos, onde você próprio, que faz parte da contemplação da arte, você próprio intervém para fazer para expressar-se artisticamente também. Mas, de um modo geral, quem concebeu aquele plano foi o artista. Imaginemos aqui, a gente tem, é difícil eu lembrar aqui pontualmente de alguma coisa, mas, por exemplo, a gente poderia ter já vi uma dessa, um salão completamente escuro, com diversos jogos de luz e diversas fontes de luz e diversos espelhos. Você entra ali e você também mexe nas fontes de luz, e isso afeta a expressão artística. Mas o artista dispôs tanto as luzes quanto os reflexos de um tal modo que, ainda que você intervenha e faça parte também, é ele quem está governando toda aquela exposição ali. A maior intervenção de todas, artísticas, se chama história. Nós veremos depois que tudo se consumar. A história é a maior intervenção artística de Deus. É na história que Deus está revelando sua beleza, o seu caráter, a sua justiça. E nós fazemos parte dessa intervenção artística de Deus neste tempo aqui. Olha quanta sabedoria nisso. Desde a eternidade, Deus projetou a criação dos homens. Deus sabia que estes homens cairiam. Deus determinou que seu Filho viria redimir. Deus nos colocou como coparticipantes dessa história e dessa intervenção artística, a fim de que os homens, pela história e pela intervenção de Deus, possam vê-lo, olhá-lo e conhecê-lo. Eu disse para vocês, quando eu estava, por exemplo, expondo no capítulo 3, verso 21 em diante de Romanos, que na cruz nós temos a maior revelação, olha que coisa linda, ao mesmo tempo, da justiça e do amor de Deus. Ali Deus se revela um Deus justo, que não deixa de punir o pecador. O seu Filho assume o lugar dos pecadores a quem Ele vai salvar, e Ele o pune terrível e justamente. E ao mesmo tempo, como é que pode? Ele mostra-se o Deus que ama e salva a todos que nele creem. Isto é sabedoria, meus amados irmãos. Amém? Sabedoria. Eu, quando vejo algumas dessas intervenções artísticas, temos que são muito mal feitas, mas temos que são extraordinárias. Quando eu olho para algumas intervenções artísticas dessas, né, dessa onda que estamos vivendo, eu falo, caramba, mas que coisa bela, né? Alguém que pensou em tudo, e que mesmo eu atuando ali para contribuir de algum modo naquela produção artística, ao final de tudo que revelará é a sabedoria e a beleza que o artista quis que fossem manifestadas ali. Por isso Paulo termina dizendo, ao único Deus sábio, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos. E o que nós vimos em Romanos, queridos, se não também, especialmente, a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus está patente em tudo quanto nós vemos no Evangelho e em tudo quanto nós vimos em Romanos. Esse Deus extraordinário, que suportou pacientemente os nossos pecados, enviou seu Filho no tempo certo para nos redimir, que nós vimos aqui em Romanos, não apenas como Deus nos redimiu, mas como Deus constrói toda a nossa salvação. Caramba, queridos, nós somos assegurados, firmados, santificados, perseveraremos, tudo isso pelo que Deus fez. Eu olho para a minha vida e vejo intervenções de Deus contínuas, para que o Evangelho continue a produzir em mim seus frutos, pela sua palavra e pelos atos de Deus na minha vida. Você não vê isso na sua vida? A gente não vê isso na história? Um Deus sábio. Só resta terminarmos dizendo, Senhor, como o Senhor é sábio. O Senhor olhou para mim, para um pecador como eu, e o Senhor escolheu a mim, um pecador que sou, para ser alcançado pela cruz de Cristo Jesus. O Senhor transformou a minha vida, minha conduta já não é mais como era antes, e todas as coisas que estão acontecendo comigo corroborarão, concorrerão, para que eu esteja no último dia sendo glorificado com o Senhor, e disto eu já tenho segurança eterna. Só nos resta dizer, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo.
Amém. Vamos nos colocar em pé? Que você possa encerrar esta noite, este sermão, esta série, com palavras de doxologia, que dão a Deus glória. Glória a Deus, porque Ele é poderoso para transformar você. Você foi transformado pelo Evangelho? Foi transformado? Passou a crer? Passou a obedecer? Então você foi transformado. Ele é poderoso para confirmar você. E Ele é sábio em todas essas coisas que Ele realizou. Vamos encerrar dando glórias a Deus? Vamos encerrar? Fazer o seguinte. Vamos encerrar com aquele canto, né, de Romanos 11, ao final desse trecho, quando Paulo canta a Deus a glória, dele por ele são todas as coisas. Vamos cantar? Quero te pedir para alguém, vem para cá, Abraão, vamos cantar comigo aqui. Vamos encerrar cantando porque dele por ele e para ele são todas as coisas, e dizer que a ele seja a glória. Vamos encerrar assim? Você está em quê? Mi? Mi menor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória à sabedoria de Deus. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o
ao Senhor, querido. Deus te abençoe.